Esplanada dividida, a Secretaria de Segurança vai repetir esquema de muro do impeachment para evitar confronto entre manifestantes amanhã, enquanto o Supremo decide se mantém Lula solto. Acidente grave, batida envolvendo 2 carretas e um carro na Granja do Torto, deixa 2 mortos. Violência, menor é impedido de entrar em Hospital do Gama porque estava sem documentos e reage atirando em vigilante. Olá, eu sou Renata Dourado e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Na véspera do Supremo Tribunal Federal decidir se concede ou não um habeas corpus preventivo para evitar a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, a Secretaria de Segurança da capital se prepara para as manifestações. Grupos pró e contra o ex-presidente vão ser divididos por um muro. A medida é a mesma adotada na votação do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Os ministros do Supremo Tribunal Federal irão analisar um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula para evitar que o político seja preso até que se esgotem todos os recursos nas instâncias superiores. E para este julgamento, a Corte e também o Congresso Nacional já estão cercados por grades de ferro. E um cenário já conhecido pelos brasilienses vai voltar à cena. Uma esplanada dividida ao meio para abrigar manifestantes com posicionamentos contrários. Esse aparato de segurança já começa a valer a partir da meia-noite desta quarta-feira, quando as 2 pistas da esplanada dos ministérios serão fechadas. Além das barreiras metálicas, policiais militares vão ficar posicionados para evitar confrontos. E será mantido o esquema de revista feito em grandes protestos já na altura da Catedral. A expectativa é que 20 mil pessoas participem das manifestações. Enquanto a Secretaria de Segurança Pública aposta em uma divisão das pessoas para evitar o confronto, a presidente do Supremo Tribunal Federal pede serenidade aos brasileiros e que posicionamentos contrários possam ser respeitados. Este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. O julgamento desta quarta-feira é considerado um dos mais esperados da história do Supremo. Para que o ex-presidente Lula possa recorrer em liberdade contra a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro, serão necessários os votos de ao menos 6 dos 11 ministros. Em janeiro, Lula foi condenado pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e 1 mês de prisão. Os recursos apresentados pela defesa na segunda instância foram negados. Pois é, e para comentar com a gente está aqui Cláudio Humberto. Cláudio, boa tarde. Boa tarde. É muito pertinente essa fala da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, falando de tolerância, porque nós vivemos tempos de muita intolerância, né? Você não precisa agredir para você defender a sua ideia, não é isso? Claro, mas olha, eu tenho a impressão que esse pronunciamento da presidente do Supremo é um pouco tardio. E ela é um pouco também responsável por muito do que a gente está vendo hoje do clima que se estabeleceu no país entre aqueles que exigem da justiça punição por um condenado por corrupção, por haver roubado, por haver aceitado propina, como é o caso do ex-presidente Lula, e, de outro lado, aqueles que não têm outra saída política a não ser defender a impunidade para o Lula. Quanto mais ele ficar solto fora da prisão, maiores serão as chances do PT de melhorar o desempenho nas urnas, que promete ser trágico no caso da prisão do Lula. A presidente do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, falou, mas tangenciou, sugerindo alguma coisa, dá margem a diversas interpretações, mas ministros da Suprema Corte têm sido alvo de manifestações até covardes, de pessoas que se aproveitam do fato de o ministro estar sozinho, fazendo compra numa livraria, estar a bordo estar num restaurante ou a bordo do avião. Esses ministros têm sido alvos de agressões, de insultos, sem que a presidente do Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado minimamente para exigir respeito à instituição. Exigir esse respeito que ela pediu ontem, respeito à opinião divergente, a opinião com a qual a gente não concorda.
O ministro Lewandowski, que já foi alvo desse tipo de intolerância, o ministro Gilmar Mendes tem sido alvo frequente desse tipo de coisa e, no entanto, a ministra do presidente do Supremo Tribunal Federal nunca se manifestou para condenar esses atos, nem muito menos em solidariedade aos próprios colegas. E agora, ela também contribuiu para esse clima na medida em que colocou na pauta de votação do Supremo Tribunal Federal essa questão aí do habeas corpus, né? Porque, afinal, esse habeas corpus do Lula fura uma fila de cerca de 5 mil habeas corpus que estão aguardando o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Esse tratamento privilegiado ao Lula é uma decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, que também mandou muito mal quinta-feira da semana passada, portanto há quase 15 dias, quando interrompeu um julgamento que tinha sido convocado ou marcado, né, para decidir exatamente sobre essa matéria. E acabou decidindo não decidir. Foi um vexame nacional que foi muito criticado. Rapidamente, você arrisca um placar amanhã? Não, assim, se der a lógica, né, por exemplo, a lógica manda ou recomenda que a gente acreditar na rejeição do habeas corpus, porque a ministra Rosa Weber, que era contra a prisão em segunda instância, ela, como cabe a qualquer cidadão responsável, ela tem cumprido a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ela já rejeitou 57 dos 58 habeas corpus de presos e de condenados em situação semelhante à do Lula. Portanto, se ela não mantiver essa coerência, ela deve votar contra a concessão do habeas corpus do Lula e, com isso, prevalecer, digamos assim, uma maioria de 6-5 contra o habeas corpus. Mas é imprevisível, né? A gente sabe. Cabeça de juiz, assim, a gente nunca sabe o que é que vai sair dali. É verdade, tem que aguardar realmente para ver. E olha, 4 dias do prazo para deixar o Ministério da Fazenda, Henrique Meirelles agora é o mais novo integrante do MDB, partido de Temer. O presidente, aliás, fez questão de prestigiar o ato de filiação, alimentando especulações de uma chapa com Meirelles como vice. Os detalhes ao vivo com Carolina Vilela. Olá, Carol, boa tarde para você. Será que essa chapa realmente vai sair aí? Oi, Renata, boa tarde para você, boa tarde para o Cláudio Humberto, boa tarde para todo mundo que acompanha o Band Cidade. Olha, a presença do presidente Michel Temer nessa cerimônia de filiação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao MDB, além de ser uma espécie de marcação de território, é também uma maneira de demonstrar a importância dessa futura parceria, né? O presidente já demonstrou aí, já deu sinais de que pode sim ser candidato e ter Meirelles como vice na sua chapa fortaleceria ainda mais essa união. Uma coisa muito interessante chamou a atenção no evento que acontece nesse momento, Renata, lá na sede do MDB, no Lago Sul. Uma marca registrada no evento traz a seguinte frase: a nossa união nos fortalece. E, inclusive, quem estava no evento pôde ouvir uma espécie de jingle que fala o seguinte: M de Meirelles, M de Michel, M de MDB. Então, esses sinais podem responder a sua pergunta aí, Renata, de que essa possível parceria, essa chapa aí como Michel Temer, presidente, Meirelles como vice, pode sim ser consolidada, viu? A gente tem que aguardar ainda. Mas apesar desse aparente otimismo, a gente sabe que a situação do presidente Michel Temer ainda não é nada boa. As prisões de alguns amigos muito próximos aí do presidente durante a Operação Scala, aquela operação que investiga irregularidades na renovação de concessões de empresas para o Porto de Santos, que ocorreu, essa operação ocorreu na semana passada lá em São Paulo. Essa operação prendeu José Yunes, que é ex-assessor de Temer, e o coronel João Batista Lima, que também é amigo íntimo do presidente. Essas prisões, então, engrossaram o coro de uma ala dentro do Planalto, Renata, que é contra a tentativa de reeleição do presidente Michel Temer. Mas o que a gente viu aí nessa cerimônia de filiação de Henrique Meirelles ao MDB pode, então, dar sinais de que essa chapa pode, sim, ser consolidada. Vamos aguardar então. Renata. É isso, Carol. Muito obrigada. Até mais. Cláudio, eu sei que apesar dessa aparência aí, o presidente Michel Temer disse que seria uma covardia ele não se candidatar. Você tem uma avaliação aí, pessoal, que você acha que ele não vai se candidatar, Acho que ele não é candidato mesmo, né? Mas, assim, é recomendável que ele faça isso, que ele se apresente como candidato, insinue o tempo todo que é candidato,
porque senão o governo dele acaba antes do tempo. É assim que funciona. Na política, esse é um mandamento da prática política, e o Michel Temer certamente é o político hoje mais experiente em atividade. Ele sabe muito bem que se ele afirmar peremptoriamente que não é candidato, o cafezinho vai começar a ser servido frio, o segurança já não vai mais abrir aquela com a presteza. Com aquela delicadeza. Mas você não acha que a mosquinha azul pode ter picado ali também, não? Não creio, porque mais do que ninguém, pela experiência que tem, Michel Temer sabe que ele não tem chances, né? A avaliação do governo dele é muito ruim. 6%, né? 6%, ele não tem como reverter isso. E outra coisa, essa seria a chapa do abraço do afogado, porque também o desempenho do Meirelles, do ministro Meirelles, não é também lá essas coisas, é até pior do que a do Temer. Então, assim, não que a candidatura Meirelles não seja uma candidatura promissora no sentido de crescer, tem toda a chance de crescer. Outro mandamento em política não recomenda chapa pura numa disputa presidencial. É verdade, os dois do mesmo partido, do mesmo né? partido. Então, é improvável essa chapa também por essa razão. Porque eu acho que os dois estão meio que curtindo isso. O Temer está dando uma prestigiada na filiação e no lançamento, esse é o lançamento mesmo, né, de uma candidatura presidencial do Henrique Meirelles, e ao mesmo tempo ali tirando uma casquinha, insinuando ali com a musiquinha do MDB, etc., insinuando que é candidato, mas não é absolutamente de jeito nenhum. Ele não quer, a mim, pelo menos, ele já disse todas as vezes que eu entrevistei, olhando no olho, ele me disse que não é. Aliás, se a mulher dele souber todo o restante da família que ele inventou de ser candidato, ele vai dormir no sofá. Então É melhor não. É melhor não. E olha, um laudo oficial concluiu que o Paulo Maluf poderia cumprir pena no presídio da Papuda, aqui em Brasília. A juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal pediu explicações ao ministro do Supremo, Dias Toffoli, que autorizou a prisão domiciliar em São Paulo. O laudo do Instituto Médico Legal aponta que o tratamento de Maluf, que se queixava de dores na coluna, poderia ser feito dentro da Papuda. Além disso, segundo a juíza Leila Cury, Maluf deveria ter se apresentado à Justiça assim que recebesse alta médica do Hospital de Brasília. Como isso não aconteceu, o deputado afastado ficou sem a tornozeleira eletrônica e não foi informado sobre as condições em que deve cumprir a pena. Maluf, condenado a 7 anos por lavagem de dinheiro, cumpre prisão domiciliar desde sábado. A autorização foi dada por Dias Toffoli, que aceitou os argumentos da defesa de que Maluf apresentava graves problemas de saúde. Agora, Cláudio, não sei você, mas eu fico um pouco com a impressão, parece que é uma bagunça. Ele saiu do hospital e deveria se apresentar à justiça para usar a tornozeleira eletrônica e foi direto para casa. Exatamente. Você observa as imagens da saída do Maluf do hospital até o embarque dele no jatinho, né, particular, não tem presença de polícia. Você não vê agente penitenciário em momento algum. A bagunça começou, na verdade, na Papuda. A defesa do deputado Maluf afirma que não tomou conhecimento de que ele passou mal. Não tomou conhecimento pela Papuda de que ele foi levado, a decisão de levar o Maluf para um hospital particular foi uma decisão da Papuda. A defesa em nenhum momento tomou conhecimento de nada. Aliás, o Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, que é um dos advogados que é o advogado principal do Maluf, ele estava em Paris. Aliás, ele foi informado durante uma entrevista que concedia a mim, num programa Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, vai ao ar todos os dias das 17 às 18 horas. Ele concedia essa entrevista ao programa quando foi informado da decisão do ministro Dias Toffoli de conceder a prisão domiciliar. E o Maluf se emocionou, embargou a voz, ele ficou muito emocionado quando soube dessa decisão, porque ele estava exatamente falando sobre isso, sobre a situação delicada do estado de saúde de Maluf, que está com 86 anos e tem problemas cardíacos, tem um câncer, tem, enfim, tantas coisas, e aquilo o afetou muito, muito de perto mesmo. É verdade. Olha, o Tribunal de Justiça do DF informou nesta manhã que vai aumentar de 175 para 300 o número de tornozeleiras eletrônicas disponíveis para as varas criminais de Brasília. O aditivo do acordo técnico com o GDF vai ser assinado na próxima quinta-feira. A monitoração eletrônica depende da natureza do crime e das condições do preso. O juiz avalia a conveniência e determina ou não o uso do equipamento.
E você vai ver a seguir um balanço das mudanças no trânsito de Águas Claras, que completam hoje uma semana. Detran avalia como positivas, mas não é bem o que a população pensa, hein? O Band Cidade volta daqui a pouco e eu espero você.